eu chamo a Miriam Santos, tem mestrado em Ciência Política e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisadora associada do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, o nosso NIEM, e professora adjunta do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, vinculada aos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e de Educação Agrícola. Obrigada, Miriam. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito por estar aqui, né? Não só pela experiência, que é muito interessante da gente estar aqui discutindo migração nesse momento tão importante, como pela coordenação da Carmen. É sempre muito bom trabalhar com a Carmen, que é uma pessoa não só muito eficiente, como muito generosa. Então, eu realmente, não é um agradecimento protocolar, eu agradeço muito por estar aqui. E eu gostaria, então, de compor a nossa primeira, né, plenária do evento, chamando a professora Rosana Benninger, que vai falar sobre migração internacional, modalidades migratórias contemporâneas. A professora Rosana vem de Campinas, é mestre em Sociologia, doutora em Ciências Sociais, pós-doutorada na Universidade de Califórnia e é professora do Departamento de Demografia da Universidade Estadual de Campinas, atuando no Núcleo de Estudos de População e no programa de pós-graduação em Demografia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Além disso, ela coordena o Observatório das Migrações em São Paulo. O nosso outro palestrante é Paulo Jorge Kiteke, em inglês, que vai falar para a gente sobre sujeitos e estratégias de empoderamento nos processos migratórios. Paulo, em inglês, é angolano, mas está vindo no momento da Alemanha. É mestre em Ciências Sociais e Políticas, doutor em Sociologia e Estudos Africanos e investigador no projeto Repatriamento de Refugiados e Políticas Locais em Angola. Ele, no momento, está na Universidade de Munique, na Faculdade de Ciências do Estado e Ciências Sociais, e é pesquisador do Centro de Estudos Internacionais, que é o antigo Centro de Estudos Africanos. Então, professor Paulo, por favor. Nós precisamos realizar uma pequena substituição no programa, porque o nosso debatedor, João Brígido Bezerra Lima, do IPEA, está doente e não vai poder comparecer. Mas nós temos certeza que ele vai ser brilhantemente substituído pelo professor Elion Póvoa Neto, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, o NIEM, professor, né, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, geógrafo e um grande nome na área de migrações internacionais. Então, nós, a princípio, para poder deixar bastante tempo para o debate, nós temos meia hora para cada palestrante, meia hora para o nosso debatedor, e depois nós abrimos para as perguntas. Tá? Então, eu passo a palavra para a professora Rosana. Bom dia a todas e todos. Bom dia, professora Miriam, professor Elion, professor Paulo. É com muita satisfação que eu recebi o convite, a honra de estar aqui. Cumprimento o professor Jorge Duran, doutor Merria,
colegas que estamos sempre nos eventos latino-americanos, nas nossas militâncias acadêmicas com o tema das migrações internacionais. É uma honra realmente compartilhar as nossas preocupações acadêmicas, as nossas vivências, experiências, alegrias e tristezas na vida acadêmica e de pesquisa, quando nos deparamos com a situação migratória internacional e que se reflete no nosso cotidiano nacional, hoje vivenciado e experimentado pelas mesmas crises internacionais. Então, essa questão da migração, dos sujeitos migrantes, ela passa a ser incorporada no dia a dia da população, no dia a dia das nossas pesquisas, das nossas vivências e das nossas, às vezes, exitosas experiências e práticas e, às vezes, bastante frustrantes e até desesperançosas frente à ausência de atores políticos na briga dessa questão das migrações e da luta pelos imigrantes. Então, eu agradeço muito, realmente é uma honra poder compartilhar com vocês esses 30 anos de pesquisa com migrantes internos e internacionais. Bom, gostaria de trazer um ponto que eu considero importante no âmbito internacional e que talvez aqui não tenha chegado ainda no debate como uma questão demográfica importante, mas ela está às nossas portas. Do ponto de vista demográfico, é importante que as grandes teorias que nós temos trabalhado, elas sempre se referem à transição demográfica. E nós estamos sempre acostumados a pensar na transição demográfica no que foi batizado da primeira transição demográfica, ou seja, quando os níveis de fecundidade e de mortalidade caíram e, portanto, nós convergeríamos para uma sociedade com níveis baixos, com o número de filhos por mulher e uma mortalidade também decrescente. Essa primeira transição demográfica o Brasil experimentou em 30 anos, entre os anos 70 e 2000 e pouco, onde até os especialistas eles se surpreenderam com a velocidade em que o nível de reposição da população ela chegou muito mais cedo do que se previa. Se previa que em 2050 a população brasileira estaria reposta e agora já se prevê para 2030. Bom, e o que isso tem a ver com migração? Tem a ver que essa primeira transição demográfica, ela, nas teorias clássicas, ela não contemplou a migração. Então, porque ela vem das escolas americanas, europeias, etc., não contempla a migração, quer seja interna ou internacional. A segunda transição demográfica, trazida também pela escola americana, ela vai falar bastante que ela é caracterizada pelos novos arranjos familiares. E chegamos, então, ao debate do Coleman da terceira transição demográfica, a qual ela se refere basicamente à migração internacional. Ou seja, a dinâmica da população ela se alterou no mundo rapidamente em função das mulheres terem menos filhos. Então, entender um pouco os volumes, os contextos e as situações migratórias tem a ver com essa mudança estrutural, social, e que nós, no Brasil, talvez a gente não tenha refletido ainda quais são os verdadeiros impactos dessa diminuição e o custo social que nós tivemos em 30 anos, que nós passamos de 6 filhos por mulher na década de 50, e hoje nós estamos em torno de 1,7 filhos por mulher no Brasil. Ou seja, abaixo do nível de reposição. Certo? O nível de reposição é que cada mulher tenha pelo menos 2 filhos para que a população se mantenha. Isso, então, nos traz uma questão que nos envolve no debate internacional. A Europa vive a questão do decréscimo populacional. Então, nós ainda estamos no paradigma dos anos 70, da explosão demográfica. Por quê? Porque nós viemos de coortes que nossas mães tiveram mais filhos, então nós temos muitas mulheres ainda para ter filhos, que tenha pelo menos 1 ou 2 ou quantos quiserem. Então, a questão do decréscimo populacional ela vai chegar no Brasil
e de uma maneira que nós não estamos preparados. E esse decréscimo populacional, né, nos países europeus, ele é coberto pela migração internacional. Então, essa já é uma experiência que nós já temos visto. Com esse ritmo acelerado da queda da fecundidade, nós sairemos da nossa janela de oportunidades com muito mais rapidez do que nós esperávamos. O que é a janela de oportunidades? Os conservadores chamam de bônus demográfico, quer dizer, a população para eles sempre foi ônus e agora ela vira bônus. Mas é uma janela de oportunidades onde nós vamos ter mais jovens em idade de trabalhar, né? Uma base populacional estreita e uma população que começa a envelhecer. Ocorre que, no Brasil, essa janela de oportunidade já está acabando, porque ela começou nos anos 80 e ela, se as projeções se mantiverem como elas estão anunciadas, nós temos mais 10 ou 12 anos para aproveitar essas ondas jovens no mercado de trabalho. Frente, portanto, à nossa situação atual, nós estamos vivenciando que essa população jovem ela está muito fora do mercado de trabalho. Ela não é preparada para esse novo sistema econômico e a qualificação que ela é desejada. Entramos, então, no Brasil, num processo em que talvez nós iremos experimentar muito mais rápido do que imaginemos a questão da migração internacional como mão de obra necessária para o mercado de trabalho. Tá? De um lado, por quê? Os fluxos migratórios internos, que nós estávamos acostumados a vivenciar e a experimentar, das mãos de obra Nordeste e Sudeste, a complementariedade migratória, se mudou profundamente nos últimos 10 anos. Né? De um lado, justamente porque a queda da fecundidade, menos filhos, menos gente, menores volumes de imigrantes. Então, de um lado, a própria queda da fecundidade já contribui para que tenhamos menos volumes internos de imigrantes. Né? De outro lado, as metrópoles estão saturadas, as questões migratórias elas se redefinem, o urbano se redefine e o capital internacional adentra por diferentes localidades metropolitanas ou não metropolitanas, que ora necessita dessa população migrante necessária e ora ela é excedente e necessária. Tá? Então, essa questão das migrações internacionais, ela começa a tomar um outro lugar na agenda demográfica, que é justamente essa de o imigrante compor um mercado de trabalho que, de um lado, ele era antes suprido por uma demanda da migração interna. Isso nós podemos ver basicamente que nós assistimos isso na migração haitiana, na construção civil, antes da crise. Isso foi notório. Né? E, de outro lado, que esses imigrantes eles estão em nichos e cadeias migratórias e econômicas que fazem com que eles estejam em qualquer parte do mundo e se assentem, né, aonde o Brasil entrou nessa rota das migrações internacionais. Então, essa questão da migração como uma questão demográfica, ela passa a ser, em alguns países, uma política de Estado, como é o caso do Canadá, como é o caso de outros países europeus. A questão maior, e ela é colocada na terceira transição demográfica, é quem são os migrantes que nós queremos. Então, esse é a questão étnico-racial, ela está muito contida nas escolhas dos imigrantes que comporão a terceira transição demográfica. Então, nesse sentido, pensar nos processos migratórios futuros para o Brasil é pensar que o Brasil continuará na rota das migrações internacionais, de um lado, pela própria demanda e pela circulação e a sua inserção na dinâmica econômica financeira internacional, e, de outro lado, pensar que daqui a 15, 20 anos, a nossa janela de oportunidade, os nossos jovens já se tornaram jovens adultos e cada vez mais num processo de envelhecimento populacional, onde nós não teremos a mão de obra, quer seja particularmente nos serviços, né, suprindo o nosso mercado de trabalho.
Então, mesmo que isso pareça que esteja muito longe e distante, ele é um fenômeno internacional, mundial, que nós precisamos estar atentos. Então, é importante também pensarmos que entender esses processos migratórios, então, e esse contexto demográfico que nós vamos experimentar, e já estamos experimentando em alguma medida, porque, por exemplo, se nós formos olhar essa janela de oportunidades com os grupos jovens, as áreas mais urbanizadas já passaram a faixa etária de 15 a 24 anos, ela já cresce num volume de população em termos negativos. É o caso da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, é preciso que a gente entenda essa dinâmica da população para entender como os grupos migratórios eles vão recompor e compor uma população local. Bom, para entender, então, esses processos migratórios nacionais e internacionais que nós temos experimentado, alguns elementos teóricos eu acho que são importantes e que talvez faça parte desse nosso debate, né? No caso das migrações nacionais e internacionais, no caso brasileiro, como a professora Giralda sempre coloca, quer dizer, o nosso Estado-nação ele é montado e ele foi fundado a partir de um trabalho assalariado, fundado na mão de obra imigrante, europeia, branca e civilizada. Né? Se nós estamos pensando hoje que os nossos imigrantes que chegam nos países e nas migrações sul-sul são imigrantes não brancos, negros e indígenas, esse é um desafio importante para pensarmos a nossa situação migratória. Então, de um lado, no caso do brasileiro, nós vamos conviver com o que nós chamamos do mito da receptividade migratória do século XIX, mas que é pautado nessa população europeia, branca e civilizada, e mesmo assim, como vários estudos apontam, no sul do país, eles não foram desejados, mas foram necessários, né? Então, de um lado, nós vamos conviver com esse mito da receptividade migratória, o mito de um país acolhedor, o mito de um país de vocação migratória, né? Um imaginário de um imigrante que traz uma cultura e e saberes, né, para a composição de um Estado-nação. De um outro lado, nós temos que pensar que, nessa ótica, a questão migração e desenvolvimento ela foi sendo construída de maneira, tanto pelo Estado-nação, como dessa primeira imigração, como nas etapas seguintes, como uma relação em que o migrante deveria ser absolutamente assimilado. Então, o imigrante tipo ideal para o Brasil, e acho que assim continua no nosso imaginário migratório, é o imigrante branco, é o imigrante assimilável, é o imigrante desejado. Então, essa relação ela é muito forte, não só, né, nas nossas discussões teóricas, como diante dos atores políticos institucionais que, quando tentamos, né, discutir essa questão da assimilação. Nessa questão da migração e desenvolvimento, talvez o que a gente tenha que pensar, então, se nós vamos pensar a ponta final do século XIX e o início agora do século XXI, é como que nós vamos desconstruir esses imaginários e essas forças sociais que estão embutidas na relação migração e desenvolvimento e nesse tipo ideal de imigrante que o Brasil construiu, né? O De Haas ele coloca que pensar hoje a migração e desenvolvimento é pensar justamente a questão do conflito, e não mais a questão da migração e desenvolvimento pensado do final do século XIX, começo do século XX, aonde a assimilação conseguiria comportar essa população migrante. Então, se pensamos hoje na migração e desenvolvimento como uma questão dos conflitos, nós temos que pensar que nós vamos ter
a questão da não assimilação, a questão da não permanência, a circulação, o país como um país de trânsito migratório, não como um destino final da migração. E essas são questões que vão nos levar, portanto, à questão da governabilidade versus governança das migrações internacionais. Eu acho que esse é um dos impasses importantes da política migratória, que a governabilidade ela é assentada justamente nesse processo de Estado-nação, migração e desenvolvimento e segurança nacional, frente hoje aos desafios de pensarmos a governança das migrações internacionais, aonde a questão dos direitos humanos ela tem que ser colocada, né? Então, se nós levarmos em consideração a questão da governança, essa governança ela tem que ser pensada justamente em que nós não estaremos diante de migrantes assimiláveis. Nós estaremos diante de migrantes que trazem diversidades culturais, diversidades de posicionamentos políticos, religiosos e etc. Nesse sentido, então, nós vamos entrar na questão dos direitos humanos. Se nós pensamos na questão dos direitos humanos, dos direitos dos migrantes, como entender, né, e captar essas demandas para que possamos traduzi-las em direitos, traduzi-las em ações e políticas necessárias a esses imigrantes. Então, no âmbito do que nós podemos chamar da mobilidade humana, acho que tem alguns pressupostos importantes que ainda farão parte da nossa trajetória acadêmica e de pesquisa e também da nossa militância social. Uma delas é que, se nós estamos pensando que o Brasil, nessa nova ordem econômica internacional, ele faz parte, ele compõe essa circulação de capital, de mercadorias e de pessoas, né? Nós temos que pensar, então, que as migrações internacionais, ela é parte da dinâmica social. Isso não é novo, né? Isso nós sempre trabalhamos nesse enfoque, particularmente enfoque histórico-estrutural, né? E que, se ela faz parte da dinâmica social, ela compõe a sociedade, ela é estruturante de uma nova sociedade, ela precisa ser incorporada às ações, às regras econômicas, políticas e sociais dessa sociedade, né? As migrações internacionais elas não podem ser vistas como momentâneas ou como a parte de uma totalidade da dinâmica social. Eu acho que esse é um ponto importante que, às vezes, escapa às políticas sociais. De outro lado, então, nós estamos hoje, se nós quisermos escapar, talvez, da questão da assimilação, nós temos o desafio, e essa é um pouco a proposta que eu trago na discussão, de pensar as modalidades migratórias, né? Se nós queremos escapar das homogeneidades dos fluxos migratórios, que nós teremos grupos imigrantes desejados, talvez o recurso analítico e metodológico das modalidades migratórias, que vem da escola histórico-estrutural, nos ajuda a pensar macro e micro. Acho que é um desafio importante, mas eu acho que nesse sentido, captar a diversidade de modalidades migratórias, ela é importante. Ela é importante por quê? Porque nós estamos num momento em que nós temos a confluência de diferentes fluxos migratórios, uma simultaneidade no mesmo tempo e no mesmo espaço. E essas modalidades migratórias podem nos ajudar a desembaraçar grandes categorias que a gente coloca como o haitiano, o boliviano, o imigrante, a imigrante, e que podem nos dar, portanto, um olhar para que, mesmo
contingentes de imigrantes das mesmas nacionalidades podem ter formas de inserção e de interação na sociedade de destino de maneira muito diferenciada, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, não mais categorizar pela nacionalidade, até mesmo pela origem do fluxo, porque nós estamos trabalhando com etapas migratórias, trajetórias migratórias multissituadas, né? E que, se nós pensamos, então, que essas modalidades podem nos ajudar a construir perfis diferenciados de imigrantes, nós também chegaremos a demandas diferenciadas de imigrantes, dentro de um mesmo grupo de nacionalidades, dentro de uma mesma nacionalidade, né? Talvez uma questão que eu acho que é importante na questão da modalidade migratória, e é um desafio para nós, é que, se nós pensamos que a modalidade migratória, dentro de um mesmo conjunto de imigrantes, ela pode nos trazer olhares diferenciados, chegar na modalidade migratória, como desafio teórico, metodológico, etc., ele é importante porque eu visualizo que é o momento que nós vamos dar voz e ouvir os imigrantes. Nós, para sabermos de qual modalidade migratória esse imigrante está inserido e quais são os seus direitos, as suas inserções e as suas demandas, é preciso que se conheça o quê? O projeto migratório dos sujeitos migrantes. E esse projeto migratório ele se redefine na origem, na etapa, no caminho, no destino. Então, que é absolutamente dinâmico, né? E, portanto, ouvir os imigrantes, eu acho que é uma das questões fundamentais para a gente chegar na porta dos direitos. Porque, ouvindo e trazendo para o debate teórico-metodológico, eu acho que talvez a gente consiga tirar essa condição subalterna do imigrante, como o Green coloca, que é dada pela sociedade, que é o lugar que a sociedade quer que ele fique, nessa condição subalterna, né? Se fizermos isso, talvez a gente consiga muito mais a visibilidade, né? Chegar muito mais próxima a que esses sujeitos imigrantes, como sujeitos de mudança, assim como nós vivenciamos nesses últimos 5 anos, os sujeitos imigrantes como sujeitos de mudanças, inclusive na política migratória nacional, né, eles se tornem sujeitos de direitos. Nesse sentido, então, é que pensar as modalidades migratórias, de um lado, elas trazem raízes históricas. Nós podemos pensar em diferentes fluxos migratórios que nós tivemos raízes históricas com eles. Mas também podemos pensar que essas mesmas raízes são ressignificadas e que, no contexto atual, em que nós temos novos contornos jurídicos, uma nova geopolítica internacional, crise humanitária, crise social, crise ambiental, nós vamos ter cada vez mais modalidades migratórias que vão expressar o que o Pietro Basso coloca, os periféricos na periferia. Então, nós estamos fugindo cada vez mais do nosso tipo ideal do imigrante, do imaginário migratório criado na sociedade brasileira, né? De um lado, se nós pensarmos, por exemplo, no caso da imigração refugiada, nós vamos ver que, se ela é considerada como uma modalidade dentro das questões migratórias internacionais, nós vamos conseguir dar uma visibilidade e uma possibilidade de voz a esses imigrantes muito maior do que quando a migração refugiada era colocada à parte das questões migratórias internacionais globais, né, que o país vinha vivenciando. Isso por quê? Se nós vou pegar o começo dos anos 2000, né, temos especialistas aqui do CONARE, mas nós vamos ver que o fluxo migratório era basicamente de latino-americanos. Se nós vamos agora olhar os fluxos migratórios, no ano 2015, mesmo que o Haiti esteja com visto de
humanitário, nós vamos ver que aparecem países que nós não temos nenhuma raízes históricas, como Bangladesh, Irã, Iraque, Laos, Gana. Ou seja, a migração sul-sul ela se torna cada vez mais presente e mais forte, né? E é isso que nós temos que pensar. E a migração haitiana já nos deu esse sinal. Ela já nos atentou para isso. A senegalesa vem mostrando isso. Gana vem mostrando isso, né? Então, preparar a sociedade para a chegada desses imigrantes é pensar o quê? É pensar que o caminho para essa sociedade se desfazer do mito da receptividade são as políticas sociais. À medida que os imigrantes tenham acesso às políticas sociais e que entendamos quais são as demandas desses imigrantes, né? É preciso, então, que a sociedade os veja não como outros, mas como iguais. E nesse caminho, então, dos direitos sociais, do acesso aos direitos sociais, é que a visibilidade das migrações, como ontem foi colocado também, ela é um elemento fundamental para que esses imigrantes se tornem sujeitos de direitos, né? Porque a partir desse estranhamento da sociedade com esse imigrante é que é possível, né, atender a essas demandas, é possível visualizar os movimentos sociais, é possível colocar o dedo na ferida que nós, por mais de um século, tratamos na invisibilidade. Então, gostaria de deixar essas recomendações, cumprindo o meu tempo aqui, e pensar que, à medida em que nós pensarmos que nós não estamos falando de sociedade acolhedora, nós estamos falando de uma sociedade em que ela tem interações sociais com os migrantes internos e internacionais, que é uma sociedade que busca ouvi-los. Nem sempre esse local, hoje, é o local de destino final dessa imigração. E, portanto, uma política migratória pensada nos moldes assimilacionistas sempre vai achar que o Brasil é o ponto final. E, portanto, nunca vai atingir a totalidade dessa imigração, particularmente sul-sul, que hoje adentra pelo país. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, essas reflexões iniciais, mas que sempre estão presentes no nosso dia a dia, no diálogo constante com todos os atores, instituições, migrantes, que possam nos ajudar no caminhar, né, dessa nossa militância e trajetória com os estudos migratórios. Obrigada.